Vamos lá, pessoal. Agora chegou a hora de corrigir as questões. Separei aqui diversas questões para que a gente possa treinar tudo que foi estudado na aula. Vamos ao trabalho. Primeira questão. No que diz respeito aos atos da administração e aos atos administrativos, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, a expressão ato da administração tem sentido mais amplo que a expressão ato administrativo, que abrange apenas uma categoria de atos praticados no exercício da função. E isso está correto. Cuidado! No conceito de ato administrativo, nós temos que o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública ou de quem ele faz às vezes, que produz efeitos jurídicos imediatos de relevância para o direito administrativo. E eu falei para vocês, ao explicar o ato administrativo, eu expliquei para vocês na aula que o ato administrativo é uma das espécies de atos da administração. Porque a administração vai praticar outros atos que não são atos administrativos, como, por exemplo, atos de direito privado, atos de gestão. Então, ato da administração é um gênero que tem como uma de suas espécies o ato administrativo. Por isso, essa primeira questão está correta. Ato da administração é o conceito mais amplo, é todo ato praticado pela administração. Segundo, atos de direito privado exercido pela administração são espécies dos chamados atos da administração. Sim, uma das espécies são os atos de direito privado ou atos de gestão, assim como o ato administrativo é uma outra espécie. A segunda também está correta. Terceiro, é possível definir o ato administrativo como a declaração do Estado ou quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Está certo, isso está dentro do conceito do ato administrativo. Então, aqui nessa questão, está tudo certo, letra A é o nosso gabarito. É raro encontrarmos questões sobre essa parte do assunto. É muito raro questões conceituais ou questões que diferenciam o ato da administração do ato administrativo. No entanto, é um assunto importante de se conhecer. Letra A, o gabarito na primeira questão. Vamos para a segunda questão, e essa foi cobrada no concurso da Prefeitura de Betim e vai envolver os atributos do ato administrativo, um dos assuntos mais cobrados em prova, como a gente vai ver nessa e nas próximas questões. Essa questão, ela não queria que tu soubesse o significado de cada um dos atributos, não. Ela só queria que tu soubesse quais são os atributos que existem na doutrina. E a doutrina identifica como atributos do ato administrativo as presunções de veracidade e de legalidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade, a tipicidade. Esses, a maioria dos autores apresentam. E alguns apresentam ainda a exigibilidade ou coercibilidade. Bom, a única alternativa que apresenta dois deles é a letra E, que trouxe a presunção de legitimidade e a autoexecutoriedade. Por isso, nessa questão que era bem fácil, a letra E é o nosso gabarito. Na terceira questão, banca CESP, atualmente chamado de SEBRASP, nós temos aqui um conceito e aí se pergunta para qual atributo a ele se refere. Vamos ver. A propriedade da administração de, por meios próprios, pôr em execução suas decisões. Que atributo é esse? Essa é a autoexecutoriedade. A administração pública, por seus próprios meios, pode dar execução para suas decisões. Por exemplo, é proibido estacionar. Uma placa de proibido estacionar me garante que ninguém vai estacionar lá? Não, não me garante. E aí o indivíduo foi lá e estacionou no lugar que é proibido. O que faz a administração? Chama o guincho e tira o carro de lá. Guincha o veículo. Quando a administração guincha um veículo, ela está dando execução à sua decisão de que é proibido estacionar. E esse é o atributo da autoexecutoriedade. Então, letra B é o nosso gabarito. Questão 4, banca Quadriques.
o atributo dos atos que trata da sua imposição perante terceiros, independentemente de sua concordância, ou seja, o atributo que diz que o ato da administração pública se impõe independentemente da concordância do particular, se chama de imperatividade, também chamado de poder extroverso da administração. É esse que é o atributo da imperatividade. O ato se impõe mesmo que eu não concorde. E aí vem a prefeitura e coloca uma placa de proibido estacionar bem na frente do prédio onde eu moro. E eu que gostava de estacionar meu veículo ali. Tenho que aceitar, não posso fazer nada. A prefeitura não precisa me perguntar antes de colocar a placa. Se ela acha que para o interesse público é melhor que ninguém estacione naquele lugar, ela vai lá e coloca a placa de proibido estacionar e esse ato se impõe independentemente da minha concordância. É o atributo da imperatividade. Letra D, o gabarito, na questão 4. Questão 5. O atributo ou característica do ato administrativo que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que esse ato seja eivado de vícios ou defeitos, até que se prove o contrário. O que é isso? Isso é uma presunção. É a presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade significa, e é interessante observar que a presunção de legitimidade é o atributo que está presente em todos os atos administrativos. Que significa que eu presumo que o servidor público conhece a lei e conhece o seu trabalho, e que tudo que o servidor público faz na função, ele faz de acordo com a lei. E os atos praticados pela administração pública se presumem-se legais até que se prove o contrário. Então o ato é praticado e começa a produzir efeitos. Isso não impede que eu demonstre que o ato é ilegal, mas enquanto eu não demonstrar que o ato é ilegal, se presume que o ato praticado pela administração está de acordo com a lei e ele já começa a produzir efeitos desde o seu início. Letra E, o gabarito, na questão 5. Questão 6. Agora vem a história da Juliana. A Juliana estudava os atributos do ato administrativo, assim como vocês, e nos surgiu uma grande dúvida. A Juliana não entendia qual era a definição do atributo imperatividade. Não estava conseguindo entender. Para sanar a dúvida, ela buscou o auxílio do professor Rodrigo, que prontamente lhe explicou que a imperatividade é o atributo por meio do qual o ato administrativo se impõe ao destinatário, mesmo que ele não concorde, independentemente da sua concordância. A letra B é o gabarito, é o conceito do ato, do atributo da imperatividade dos atos administrativos. Vamos adiante, questão 7, cobrada no concurso da Fundatec, aqui para a Autarquia Municipal de Gramado. E aqui nós temos o seguinte: a presunção de legitimidade é um atributo de extrema relevância para a atividade estatal. E essa presunção de legitimidade está presente nos atos administrativos. Assinale a alternativa que apresenta o conceito adequado sobre essa presunção de legitimidade. Letra A. Significa que o ato administrativo encontra-se em conformidade com a lei. Presume-se, portanto, até que prove o contrário, que o ato foi praticado em consonância com a lei. Perfeito. Esse é o conceito do atributo da presunção de legitimidade. Letra B, vamos ver. A administração, ao aplicar multas ou impor alguma restrição, deve comprovar de imediato a prática da infração, sob pena de invalidação do ato. Está errado. Por quê? Porque a administração pública possui presunção também de veracidade quanto à verdade dos fatos. E ela não precisa provar nada, pelo contrário, se presume verdadeiro o que foi alegado até que se prove o contrário. Letra C. Denota que os atos se impõem a terceiros independentemente da sua concordância. Não, peraí, isso a gente já sabe o que é. O poder extroverso da administração é o atributo da imperatividade, não é a presunção de legalidade. Letra D. Prerrogativa que permite que certos atos sejam executados imediata e diretamente pela administração, independentemente de ordem judicial ou autorização prévia. Isso aqui está ligado à própria executoriedade dos atos, ou até mesmo autoexecutoriedade. Letra E, opção dada ao particular para contestar imposições, assim sendo o ônus da prova invertido, de modo que o agente público vai ter que comprovar. Não, nada disso, viajou a banca aqui. Então, nessa questão, pessoal, a letra A é a única alternativa possível, é a única alternativa que nós podemos cobrar aqui. Vamos para a questão 8.
E a questão 8 foi cobrado no concurso da Prefeitura de Vila Velha pela banca IBAD. Ao se considerar um texto que define ou comunique ato administrativo, são marcantes 5 elementos da sua formação. Nesse momento, nós mudamos de assunto, pessoal. Agora a gente vai conversar sobre os elementos do ato. Quais são os 5 elementos do ato? Essa questão, eu coloquei ela por primeiro, justamente para a gente começar vendo quais são os 5. Os elementos, requisitos do ato administrativo, que estão presentes em todo o ato, são competência, ou seja, o sujeito que possui competência para praticar aquele ato, o agente público a quem a lei atribui a competência, finalidade, que é o que eu quero alcançar com a prática do ato, a forma, que é como o ato se apresenta para o mundo jurídico, o motivo, os pressupostos de fato e de direito que autorizam a prática do ato, e o objeto, o conteúdo do ato, que é a alteração que ele faz na realidade. Esses são os 5 elementos. Letra A vai ser o nosso gabarito. Essa questão, ela misturou aqui princípios da administração pública e até regras da língua portuguesa. Falou até em morfossintaxe aqui. Foi longe, né? Foi longe. Letra A, então, o gabarito aqui na questão 8. Questão 9. Dentre os elementos do ato, são aqueles 5, aquele que impõe que o ato administrativo deve se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou, ou seja, que o ato deve ser praticado por aquele agente ao qual a lei atribuiu competência, é justamente o elemento da competência do ato administrativo. E a lei vai dizer qual é o servidor que pratica cada ato. Letra D, o gabarito na questão 9. Questão 10. O revestimento exteriorizador do ato administrativo normal é a escrita, embora existam atos consubstanciados em ordens verbais e até mesmo em sinais convencionais. O que é isso? É a forma do ato, é como o ato se apresenta. Tem atos que são escritos, tem atos que são verbais, tem atos que são sinais. Isso é a exteriorização, a forma do ato. Letra C, o gabarito na questão 10. Questão 11. Acerca dos requisitos dos atos administrativos, analise os itens. Primeiro, a forma do ato é sempre escrita. Não, a gente acabou de ver na outra questão que o ato pode ser verbal ou pode ser até por um sinal. Então, não precisa ser escrito. Esse sempre tornou incorreto. E, na verdade, quando as bancas vêm com essa história de sempre, abre o olho, que é bem provável que seja uma pegadinha. Essa primeira está errado. Segundo, nem todo ato deve ser motivado. Quando o candidato olha isso, ele pensa, não, capaz, todo ato tem que ser motivado, né? Não, nem todo ato precisa ser motivado. Por exemplo, nomeação e exoneração de cargos em comissão. A Constituição Federal diz que é livre, então a autoridade que nomeia ou exonera um ocupante de um cargo em comissão não precisa dizer por qual motivo está nomeando ou exonerando. Então a segunda está correta, porque nem todo ato deve ser motivado, é verdade. A maioria tem que ser, mas tem essa exceção. Terceiro, para que o ato seja válido, seu objeto deve ser lícito. Claro, eu não posso pedir uma licença na prefeitura para instalar uma banca de jogo do bicho, porque o jogo do bicho é ilícito. Então, para o ato ser válido, o objeto tem que ser de acordo com a lei. Perfeito. A 3 está correta. Então, aqui nessa questão 11, letra C vai ser o gabarito. A 2 e a 3 estão corretas, a primeira estava errada. Vamos agora para a questão 12. De acordo com a doutrina, são elementos do ato, exceto. Aí tu já sabe, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Pronto, são 5. Qual que está de intruso aqui? Motivação. O que é a motivação? A motivação não é um elemento do ato. O elemento do ato é o motivo. Motivação é mostrar o motivo do ato. E atenção, todo ato tem um motivo, mas nem todo ato tem motivação. Porque motivar um ato é mostrar o motivo. E às vezes um ato vai ter motivo, mas o motivo não vai ser mostrado. Como, por exemplo, a nomeação ou exoneração do ocupante de um cargo em comissão, que a Constituição Federal diz que é livre, que não precisa motivar. Então, motivação é um princípio, que seria o princípio do dever de motivar os atos. Já motivo é um dos 5 elementos do ato. Letra B, o gabarito na questão 12. Questão 13. Sobre discricionariedade,
vinculação e elementos do ato. Aqui a questão vai mais longe. Essa questão, ela exige que o candidato conheça, primeiro, o que é o ato vinculado, o que é o ato discricionário. Depois, os 5 elementos do ato. Perfeito. Nós já vimos nas questões anteriores os 5 elementos. Um ato vinculado é um ato que decorre totalmente da lei. Já o ato discricionário, uma parte dele vem da lei e outra parte vem do juízo de conveniência e oportunidade. O ato discricionário é aquele que permite para a administração uma margem de escolha, podendo decidir conforme a conveniência e oportunidade, diferentemente do ato vinculado em que não há esse espaço. Muito bem, vamos analisar as questões. Primeiro, discricionariedade é sinônimo de arbitrariedade. Não é. O ato discricionário não é um ato arbitrário. O ato discricionário é um ato que a lei assegura à administração fazer o juízo de mérito, de conveniência e oportunidade, para ver se é bom ou não para o interesse público. Mas não quer dizer que pode ser feito de qualquer forma. Não é um ato arbitrário. Ele é discricionário. Então, não é sinônimo não. A primeira está errada. Segundo, a discricionariedade é verificada quando a lei deixa certa margem de liberdade de decisão. De tal modo que a autoridade pode optar por uma dentre várias soluções, todas válidas. Exatamente. Exatamente isso é a discricionariedade. A segunda está correta. Terceiro, o exercício da discricionariedade comumente é verificado nos elementos motivo e objeto do ato. Exatamente. Agora, tem gente que não entendeu, né? Vamos ver os elementos do ato aqui. Olha só. São 5 elementos, e eu coloquei eles intencionalmente aqui nessa lista em ordem alfabética. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Todo ato administrativo tem esses 5 elementos. No ato vinculado, os 5 elementos vêm da lei. Já no ato discricionário, a lei vai dizer quem é que tem competência, finalidade e a forma, mas o motivo e o objeto do ato, ele é discricionário. Por exemplo, concessão do porte de arma. O porte de arma para o civil vai ser solicitado lá para a Polícia Federal. E para receber esse porte de arma, o civil vai apresentar para a autoridade competente, que é a Polícia Federal. A finalidade do porte de arma está prevista em lei. A forma que é feito o porte também está prevista em lei. Onde é que está a discricionariedade? Por que a Polícia Federal vai dar porte de arma para uns e negar para outros? Por causa, principalmente, do motivo apresentado e do tipo de porte solicitado. Porque tem porte para arma esportiva, tem porte para arma normal. O objeto é o tipo de porte e pode variar. E o motivo também. E aí o motivo que eu apresento, a Polícia Federal acha que não é suficiente para me conceder o porte. Mas o motivo apresentado pelo meu vizinho, a Polícia Federal acha que é suficiente. E para o meu vizinho ela dá o porte e para mim não dá. Pode fazer isso? Pode. É o juízo de conveniência e oportunidade que se manifesta no motivo e no objeto. Isso é muito cobrado em prova. Tu tem que saber que é no motivo e no objeto que se manifesta essa discricionariedade do ato administrativo, como a gente viu ao longo do nosso estudo. Muito bem. Então, nessa questão 13, a 2 e a 3 estão corretas. Letra C é o nosso gabarito. Vamos para a questão 14. A doutrina do direito administrativo distingue 2 espécies de ato, os vinculados e os discricionários. O que distingue um ato vinculado de um discricionário é a ausência, nos atos vinculados, do seguinte aspecto que está presente no ato discricionário. O que tem no ato discricionário que não tem no ato vinculado? O juízo de conveniência e oportunidade, aquela margem de escolha, que é chamada também de mérito administrativo. Por isso, letra B, o gabarito aqui na questão 14. Questão 15. Acerca dos elementos do ato e do processo, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, é para marcar incorreta. Sempre que aparecer isso na tua prova, tu vai destacar bastante para não te confundir depois. A gente está procurando o erro aqui, não vai marcar que está certa. Letra A. Os atos do processo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. É verdade. É a ideia de informalidade, que está prevista, inclusive, na Lei do Processo Administrativo, a Lei 9784 de 99. O objeto ou conteúdo é o efeito jurídico imediato que o ato produz. Sim,
dos elementos do ato, aquele último objeto ou conteúdo, é o que o ato produz, é o que o ato muda na realidade após praticado. Letra C, o motivo sucede à prática do ato, porque corresponde a algo que a administração quer alcançar com a sua edição. Será que isso é motivo do ato? Não! Isso é finalidade, e é muito comum as pessoas confundirem finalidade com motivo. Finalidade é o que eu quero alcançar. Motivo é a razão pela qual eu quero praticar o ato. Cuidado, não é a mesma coisa. Esse conceito aqui é de finalidade, não de motivo. Letra C, então, é a incorreta e, portanto, é a nossa resposta. A letra D fala da teoria dos motivos determinantes, que significa que sempre que a administração indicar um motivo para o ato, mesmo quando a lei não exige motivação, como para nomeação ou exoneração de um ocupante de um cargo em comissão, esse ato só vai ser válido se os motivos alegados forem verdadeiros. Se os motivos alegados não forem verdadeiros, o ato é inválido. Essa é a teoria dos motivos determinantes. Letra C é o gabarito na questão 15. Questão 16. Assinale abaixo o único exemplo de ato de gestão. Um ato de gestão, ele é um ato que a administração vai praticar sem aquela imperatividade. A administração não pratica um ato de gestão impondo algo a particular. Ela pratica meramente para a gestão dos seus bens. E aí nós temos a alocação de um bem público. Se a administração está vendo que um bem está parado e coloca ele para alocar, ela não está impondo que ninguém vá locar esse bem, mas se alguém quiser, vai pagar. Isso é um ato de gestão. Não existe aquela imperatividade, aquela supremacia do interesse público sobre o particular. É um mero ato privado. Por outro lado, nós temos outros exemplos aqui nessa questão, que são atos de gestão ou de polícia administrativa. A aplicação de uma multa de trânsito, a apreensão de bens e o embargo de obra decorrem do poder de polícia da administração, que é exercido justamente com aquela imperatividade para garantir a supremacia, né? A supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Por isso, letra A é o único ato de gestão na questão 16, é o nosso gabarito. Questão 17. O Poder Executivo do município X procedeu a uma autorização em favor de certa empresa para realizar um evento cultural em praça pública durante determinado final de semana, com base na conveniência de horário e outros critérios avaliados pelo município. Em síntese, em resumo, a prática com base na conveniência e oportunidade só se configura como ato administrativo discricionário, claro. A conveniência e oportunidade é justamente a discricionariedade, o juízo de mérito administrativo. Muito bem, pessoal, essa é a primeira parte das questões que eu separei para nós. No próximo vídeo eu volto e a gente vai corrigir ainda questões envolvendo extinção dos atos e as espécies dos atos administrativos. Dá um clique que eu já volto. Até logo.